Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho do básico aí sobre os tipos de linguagem de programação para programação web, né? Quando a gente vai programar para a internet. Quando a gente vai programar para a internet, existem basicamente duas categorias de programação. As programações que ficam do lado do cliente e as programações que ficam do lado do servidor. Tá, como que seria isso? Programação lado do cliente são as formas como nós programamos que todas as instruções serão executadas no browser, no navegador do nosso usuário. Por exemplo, eu gosto de usar o Google Chrome como navegador. As programações lá do cliente irão acontecer, as suas instruções, dentro do meu Google Chrome. Não é no servidor onde está armazenada a programação. Então, se eu fizer alguma programação em JavaScript, o meu Google Chrome irá receber a programação e irá executar instrução por instrução para chegar ao resultado. Isso independe de onde eu armazenei essa programação. Tá? Eu só preciso que isso aconteça e que o usuário tenha um navegador que seja capaz de interpretar, né? Tanto que dá para desabilitar no meu navegador a execução de JavaScript. Pronto, meu browser não vai mais executar JavaScript. Eu posso habilitar e desabilitar isso. Eu posso olhar a programação que está em JavaScript sem problemas, isso é tranquilo. Tá? Então, é uma programação toda ao lado do cliente, onde o browser do cliente interpreta 100% do que está sendo passado de informação. O HTML também tem essa característica, embora o HTML não seja exatamente uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação de texto, no qual o browser está acostumado a interpretá-la, né? Então eu vou marcar, eu quero que essa palavra fique em negrito, essa palavra eu quero que fique separada da outra, essa em itálico. Então eu vou construir marcações que delimitam como o meu browser tem que interpretar alguma coisa. Porém, também é lado do cliente total. Tanto que essas programações aqui eu nem preciso armazenar num servidor. Se eu escrever num arquivinho de bloco de notas e salvar esse arquivo como .html, ao abrir com o meu browser já vai interpretar tranquilamente. Já porque é lado do cliente, depende exclusivamente do browser. Já linguagens de programação lado do servidor, elas precisam ser armazenadas no servidor porque o servidor irá interpretar o que a linguagem de programação está falando, né? Então cada uma das instruções será executada antes de ir para o meu usuário final, antes de ir para o meu browser. Então PHP, por exemplo, se eu não coloco no servidor, o meu browser vai entender como um texto puro. Eu preciso que um servidor interprete para essa interpretação seja apresentada para o meu browser. Não mais a linguagem de programação, igual era o JavaScript, o meu browser conseguia interpretá-la. Eu preciso que aqui seja processado no servidor primeiro, para depois ir para o cliente. Então, por isso, lá do servidor e lá do cliente. O cliente interpreta diretamente, o servidor precisa interpretar para depois mandar para o cliente. Certo? Isso são os lados. PHP lá do servidor, preciso hospedar no servidor e fazer a requisição ao servidor. O servidor me manda o resultado. Python igual PHP. Inclusive, é muito comum a gente usar linguagens lá do servidor para gerar a linguagem lá do cliente. Então, eu vou colocar uma condição, uma estrutura, por exemplo, de repetição no meu PHP que gere HTMLs. Para quê? Eu vou processar no meu servidor, vou usar os recursos do meu servidor para processamento, para acesso a banco de dados. Então, vou usar e mandar para o meu cliente só o resultado final. Que aí eu posso mandar em formato HTML, por exemplo, né? Até uma diquinha de segurança, às vezes a gente coloca toda a parte de segurança só no JavaScript. Só que aí o meu cliente consegue olhar os requisitos de segurança e alterar no cliente. Por exemplo, nesse campo pode digitar no máximo 3 caracteres. Aí o meu cliente vai lá, altera isso no próprio browser dele e pode digitar 5 caracteres. Então, assim, o legal de segurança é colocar dos dois lados, tanto no cliente quanto no servidor. No cliente,
vai ter uma interpretação ali sem custo no servidor, vai ter muitas vezes mais rápida a validação em tempo de execução, ou seja, enquanto o meu usuário está usando a tela, eu consigo fazer manipulações e seguranças com JavaScript. Já numa linguagem lá do servidor, eu preciso minimamente recarregar aquele pedaço onde está sendo feita a requisição, porque ele precisa ser requisitado ao servidor. Então, são algumas pequenas diferenças, mas normalmente a gente trabalha em conjunto com as duas. Tá? Para telas mais dinâmicas, a gente vai usar mais a parte lá do servidor para processar e gerar uma interface onde o usuário consiga interagir. E para fazer essa interface, normalmente são linguagens mais lado do cliente. Tá? E é isso aí que eu queria comentar sobre parte de programação web, os dois tipos de linguagem.